Tô passando aqui para orientar você, que é minha seguidora, sobre a questão do coronavírus. Muito importante, eu acho que assim, é uma necessidade, uma utilidade pública eu vir aqui falar com você sobre isso. Eu não sei se você sabe, mas eu sou enfermeira. Sim, eu sou enfermeira, trabalhei por quase 8 anos na enfermagem e sou especialista em CCIH. Eu fiz a minha especialização na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, sobre esse assunto, né? Claro que faz um tempo já isso, né? Faz tempo que eu já me desconectei dessas questões da enfermagem, mas eu não esqueci do que eu aprendi durante esses anos que eu trabalhei como enfermeira. Então, se você não sabe o que é CCIH, é controle de infecção hospitalar. Então, eu sou especialista em controle de infecção hospitalar. E quando a gente é especialista em controle de infecção hospitalar, a gente acaba sendo especialista no controle de infecções de forma geral, né? O objetivo de quem trabalha com controle de infecção hospitalar é não deixar que a pessoa que está ali internada, que está passando por algum procedimento, que está sendo atendida no hospital de alguma forma, se contamine com alguma doença que tem ali, naquele ambiente, e que são inúmeras, né? Por exemplo, é não permitir que uma pessoa que está fazendo uma cirurgia receba uma infecção cirúrgica por contaminação hospitalar e não por questão da própria doença dela. Então, a gente trabalha com essas questões. E é por isso que eu vim aqui hoje para falar com vocês de coronavírus, tá bom? Então, afinal, o que é esse tal coronavírus? Bom, o nome já diz, né? Coronavírus é um vírus. E o que é um vírus? Vírus é algo que existe e não é considerado nenhuma célula, para você ter ideia. O vírus, ele tem uma estrutura bem mais simples do que uma célula e tem um poder, muitos deles têm um poder de causar grandes estragos na nossa saúde, né? Grandes estragos das células do nosso corpo, nos nossos órgãos. E o coronavírus é um vírus que tem um potencial grande de causar danos, não é? Bom, o coronavírus, ele tem preferência, ele gosta, ele quer ficar, ele quer morar, ele quer atacar as suas vias aéreas. O que são suas vias aéreas? Nariz, boca, traqueia, brônquios, bronquíolos e pulmões. Então, o coronavírus ele vai ficar basicamente nessa região, preferencialmente nessa região aí, e vai causar doença respiratória, tá? Dependendo da idade e dependendo do sistema imunológico de cada pessoa, pode desenvolver uma forma mais branda do coronavírus ou uma forma mais grave do coronavírus, que pode chegar até mesmo uma pneumonia grave, uma insuficiência respiratória aguda, que faz com que a pessoa tenha que ser intubada para poder sobreviver, ficar lá na unidade de terapia intensiva. Claro que esses casos são mínimos, né? São poucos casos que chegam nessa gravidade, mas existe essa possibilidade, né? Principalmente idosos e pessoas que têm problemas de baixa imunidade. São as pessoas que têm mais chance de desenvolver a forma grave da doença. Não quer dizer que vão desenvolver a forma grave da doença, tá? Só que a probabilidade é maior. E como é que esse vírus vai entrar em você? Ele vai entrar pelo seu nariz, pela sua boca, preferencialmente. Então, quando ele entra pelo seu nariz, pela sua boca, ele começa a se reproduzir ali dentro, e aí muitos vírus começam a atacar o seu sistema respiratório. Se o seu sistema imunológico, que é o seu sistema de defesa, não está saudável, não está forte, vai ter dificuldade de combater esse vírus que entrou aí, né? E aí a doença acontece e pode piorar ou pode ficar controlada. Depende da capacidade do seu organismo de manter essa doença sob controle ou não. Mas como que esse vírus vai entrar no seu nariz e como que ele vai entrar na sua boca? Bom, de duas formas. O coronavírus pode entrar em você. Primeiro, pelo ar. Segundo, pelas mãos. Então, vamos falar da primeira opção, pelo ar. Se você está num ambiente com uma pessoa que está contaminada, que está infectada com o coronavírus, e essa pessoa já está na fase de liberar esse vírus, né? Do vírus está saindo dela através da respiração dela, através da fala dela, através do espirro dela, através da tosse dela, ela vai contaminar esse ambiente. E se você está nesse ambiente, você vai ser contaminada com esse vírus que está saindo pelo nariz e pela boca dessa pessoa que está doente, certo? Tá, e como é que então vai sair pelo nariz? Sai pelo nariz pela respiração, sai do nariz pela coriza, né? Quando o nariz começa a escorrer,
sai da boca pela tosse, pelo espirro, pela fala, pela saliva. Então, são as formas que o vírus sai da pessoa doente e contamina o ambiente. Então, é importante você saber disso para poder se precaver. Como é que você vai se prevenir de adquirir o coronavírus pelo ar? Primeiro, se você está num ambiente com muitas pessoas ou com mais de uma pessoa, esse ambiente tem que estar ventilado, as janelas têm que estarem abertas, os ventiladores ligados, tem que o ar estar circulando para evitar o acúmulo do vírus naquele ar, para o vírus não ficar suspenso no ar, né? Mas se espalhar e sair dali com. Ainda falando da contaminação pelo ar, né? Você tem que evitar ambientes com muitas pessoas, evitar ambientes fechados, evitar aglomerações, evitar ficar no espaço que tem bastante pessoas, principalmente se esse for um espaço mais fechado. Então, a minha recomendação é que você limite seu contato com muitas pessoas. Você só vai fazer isso se for extremamente necessário. Se não for, não precisa fazer. Então, por exemplo, festa, você não precisa ir. Passear, sair para passear, shopping, por exemplo, não precisa fazer isso agora. Dá para esperar. Você só vai ir em locais públicos se for necessário, certo? Então, transporte coletivo, evitar ao máximo que você puder. Ônibus, metrô, lugar fechado com muita gente. Não é? Se tiver alguém ali contaminado, a chance de contaminar você é grande. Então, você vai pegar o ônibus para passear agora, nesse momento? Não! Você vai pegar o metrô para passear nesse momento? Não! Você só vai fazer isso se for necessário. Para você ir para o seu trabalho, para você ir para a sua faculdade, por exemplo, né? É isso. Fora isso, não tem necessidade, não é? Para você ir no médico, enfim, se você estiver doente, né? Se não, se for só uma consulta de rotina, pode esperar, percebe? Você não vai sair no meio das pessoas para visitar seus pais agora, espera um pouco. Avós, então, nem pensar, os idosos têm mais chance de pegar a forma grave da doença. Então, percebe? São coisas que você pode fazer, você pode evitar agora, por poucos dias, para evitar que você adquira a doença e evitar espalhar também, caso você tenha o vírus aí em você, tá? Agora, com relação às mãos, né? Como assim o vírus que está no nariz e na boca vai chegar em você pelas suas mãos? Vou te explicar. A contaminação pelo contato acontece quando uma pessoa que está doente, né, que está com o vírus dentro dela, coça o nariz e põe a mão na maçaneta e põe a mão no corrimão e põe a mão numa catraca e põe a mão naqueles ferros assim que as pessoas seguram dentro do ônibus, né? E aí, aquele vírus que estava no nariz dela passou para a mão, porque coçou, porque assoou o nariz, porque espirrou ali naquele lugar, né? Espirrou, não cobriu o rosto, as gotículas de saliva caíram no ambiente, contaminaram o ambiente. Então é importante, por exemplo, se você for espirrar ou tossir para evitar, né, contaminação para outras pessoas, põe essa parte aqui, ó, cobrindo o nariz e a boca. E não as suas mãos, porque as suas mãos você põe ela em muitos lugares, essa região aqui não, né? É mais difícil. O ideal é até você usar um lenço descartável, né? Porque aí você joga ele fora. Mas se não, usa aqui, ó, essa região aqui para tampar nariz e boca. E aí então essa pessoa contaminou o ambiente pelas gotículas ou pela mão, né? Pegou no nariz, puxou o nariz, pôs a mão em vários lugares. E aí você vai lá e põe a mão naquele lugar que está contaminado. Põe a mão naquele lugar que está contaminado e coça o seu nariz. E põe a mão na boca. Aí o que vai acontecer? Você vai se contaminar. Por isso é importante lavar as mãos. E por isso é importante usar o álcool em gel. Mas aí eu vou explicar para você como é que você lava a mão de forma correta e que tipo de álcool em gel que você tem que usar. Lavar a mão não é pôr a mão embaixo da água. Isso não é lavar as mãos. Lavar as mãos tem que ter sabão, tem que ter espuma. Primeira coisa é isso. E você tem que lavar bem as suas mãos, esfregar bem, primeiro as palmas das mãos, depois entre os dedos, nessa região aqui, entre os dedos. Então, o dedão, né? Torcer assim, ó, claro que você não vai torcer seu dedo, né, mas você vai fazer esse movimento aqui
E as unhas, dessa forma aqui, ó, para tirar a sujeira que fica embaixo da sua unha. Então, você faz uma espuma aqui na palma da mão e faz assim, ó, para lavar as suas unhas. E na hora que você for enxaguar, você tem que fazer assim, ó, os seus dedos tem que ficar assim embaixo da torneira, para a água que cai aqui escorrer para baixo. Porque se você faz assim, ó, a água espalha para tudo que é lugar e aí é ruim. Então tem que ser nessa posição. E o ideal é você enxugar suas mãos com papel descartável, principalmente em local público, né? Se for sua casa, até não, porque você não vai ter essa possibilidade, nem sempre é possível, né? Você tem lá a sua toalha, mas então troca essa toalha com frequência, tá? Todo dia, no fim do dia você troca essa toalha. Ou então com papel descartável, certo? E aí você usa o álcool em gel, mas tem que ser o álcool 70. 70. Não é 90, não é 98, não é 97, não é 80, não é 50. É álcool 70 em gel. Porque o álcool 70, ele faz a desinfecção. Os outros álcools não têm esse poder tão ativo. Então tem que ser álcool 70, tá bom? Se for comprar, é álcool 70. Olha isso, observa isso, senão não vai resolver. E aí você passa o álcool nas mãos, né? E aí a sua mão tá limpa, não vai ter problema de você, de repente, se por acaso você coçar o nariz ou pôr a mão na boca, não vai se contaminar. Agora, o álcool em gel, o ideal é ele ser usado depois que você lava as mãos. E se você não tem opção de lavar a mão, por exemplo, está no ônibus, está no metrô, está na rua, então passa o álcool em gel várias vezes, tá? Sempre que você se lembrar, passa o álcool em gel. Sempre que você pegar em algum lugar que muita gente pega, tipo restaurante, self-service, tudo que é self-service, né? Que muita gente põe a mão naqueles pegadores. Então, passa álcool gel na sua mão sempre que você colocar a mão em lugares coletivos, em ambientes coletivos, assim que muita gente põe a mão. E sempre que você se lembrar também. Mas lembre de lavar a mão. O álcool gel é bom, mas tem